Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um Avin Hour, podcast que a gente traz pessoas de sucesso, histórias incríveis de corporativismo, de sucesso. E aqui ao meu lado, inclusive, já temos uma história de sucesso. Eduardo Akira, sócio fundador aqui da Covero. Pô, Akira, seja bem-vindo. Obrigado, muito bom dia aí para todos. A gente está gravando de manhã aqui, né, o podcast, mas obrigado aí pela participação. Hoje a gente está com não só um cliente muito importante, um dos primeiros clientes aí da minha carteira, que é o José Martinho, mas não só um cliente, mas um grande empresário, uma grande história de sucesso, uma história longa de sucesso, passou por muito tempo aí no empresariado e vai trazer para a gente aqui a sua história, né, os seus desafios e como foi toda essa trajetória de sucesso até chegar onde a empresa está hoje. Maravilha, José, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha história, de quando eu cheguei a São Paulo e hoje, com 40 anos de empresa, a gente tem um histórico aí bastante interessante. Maravilha, acho que para a gente começar, explica um pouquinho para a gente quem é José Martinho Reis. José Martinho Reis nasceu numa pequena cidade chamada Senhora de Oliveira, na Zona da Mata de Minas Gerais. Filho de agricultor, pequeno agricultor, e estudei em escola pública na cidade de Senhora de Oliveira, naquela época se falava ginásio. Depois eu fui fazer o colégio, no colégio interno em Barbacena, porque os meus pais não poderiam pagar nenhum tipo de estudo. Me formei em técnico agrícola e tentei vestibular para agronomia na Universidade de Viçosa. Eu não passei. Quando eu voltei para minha cidade, que ficava mais ou menos 80 quilômetros de Viçosa, cheguei e meu pai disse, os trabalhos que tem aqui, ó, tem ali uma foice, tem aqui uma enxada, esse é o nosso trabalho. E eu fiquei 2 meses. Olhei, falei, não é isso que eu quero. Eu consigo mais. Não consigo trabalhar aqui porque eu não estou preparado para enfrentar isso. E vi, evidentemente, como era duro a vida do meu pai na roça. Então, eu cheguei ao meu pai e disse, pai, eu quero ir para São Paulo. Ele olhou para mim e falou assim, se eu falar para você não ir, você vai ficar reclamando que eu não deixei. Se eu disser para você ir, incentivar não der certo, você vai dizer que eu incentivei. Então você toma a sua decisão. Se não der certo, você volta e aqui estamos. Então foi quando decidi vir para São Paulo. Cheguei em São Paulo em 17 de abril de 1974. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. E fui procurar trabalho. Você comprava os jornais no final de semana, recortava aqueles anúncios. Os classificados ali, né? Anúncios. Exatamente. Os anúncios maiores, normalmente de empresas mais significativas. E saía no domingo, na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, com aquele bolo de anúncios, buscando fazer uma entrevista, preencher umas fichas, etc. E, por sorte, em várias entrevistas que eu fiz, a Olivetti me chamou para trabalhar. Função: auxiliar de escritório, na verdade, office boy. Na entrevista foi me perguntado o que eu sabia fazer. Eu disse nada. Me perguntaram quanto eu queria ganhar. Eu disse, quanto vocês quiserem pagar. Ela disse, você não tem datilografia. Eu falei, mas me dá o emprego. Eu aprendo. Que eu vou fazer o curso de datilografia. E assim, eu consegui o emprego. E a primeira coisa que fui fazer, evidentemente, foi o curso de datilografia. Então, comecei a trabalhar, fazendo serviços de banco. E voltava mais cedo e ajudava os outros colegas do departamento a cumprir as suas tarefas. Então, eu fui aprendendo o serviço de todo mundo. Com 2 anos
que eu estava nesse departamento, que é o departamento de cobrança, que a Olivetti ficava ali na Líbero Badaró, num edifício Conde Prates, esquina com o viaduto do Chá. Uhum. Como eu passei a conhecer todos os departamentos, com 2 anos, eu fui transferido para um outro departamento e fui logo a ser chefe de cobrança na filial que ficava na rua Amaral Gurgel. Que legal. Porém, vendo que o chefe de cobrança tinha um salário fixo, o vendedor tinha salário variável. Ele ganhava quanto ele vendia. Eu pedi para ser transferido para o departamento de vendas. No departamento de vendas, fiz todos os cursos, era bastante dedicado e comecei a sair para vender. Fiz regiões, a primeira região que a Olivetti me deu para trabalhar foi o Brás, a zona cerealista, uma zona bem difícil de trabalhar, mas eu me adaptei bem. Qual que era o produto que a Olivetti vendia? Vendia máquina de escrever e calculadora e telex. Calculadora, na época, estava a transição das máquinas mecânicas para as eletrônicas. Porque até então não tinha máquina eletrônica para fazer divisão. As máquinas daquela época não se fazia. Ela dividia, por exemplo, 10 por 3, 10 por 3, 3, resto 1. Logo em seguida vieram as máquinas de calcular eletrônica. Aí eu fui evoluindo na Olivetti, depois vim trabalhar na região da Paulista, região da Raposo Tavares, várias regiões, e depois eu fui assumir uma supervisão na filial do Tatuapé. Quando chegou em 1983, a Olivetti decidiu que ia mudar a forma de venda direta e usar a rede de revendas, naquela época se chamava concessionários. E foi nos oferecido a região de Guarulhos, se nós quiséssemos abrir uma empresa e atuar em Guarulhos. Então, eu e um sócio, que na época era o Geraldo César, abrimos essa empresa em 1984. Começamos numa lojinha pequena para vender máquina de escrever, calculadoras e telex. Os mesmos produtos. Os mesmos produtos. Telex, se falar em telex hoje, pouca gente vai saber o que produto era esse. Eu confesso que eu não sei o que é um telex. Pois é. Telex é o meio de comunicação por escrito que você mandava uma notícia para um outro país, para uma outra cidade, por escrito, que ela chegava no mesmo momento. Senão você teria que ir ao correio e mandar um telegrama. O telex você fazia isso de dentro. O anterior do fax, então. É o anterior ao fax. E o telex você tinha que ter uma máquina na sua empresa e a outra empresa tinha que ter outra máquina para receber. E tinha uma linha específica para isso. Foi se evoluindo, o mercado foi mudando e a nossa empresa também foi mudando, evoluindo junto com aquilo que o mercado pedia. Então, a Olivetti foi acabando com a máquina de escrever, nós começamos a entrar na área da informática, vender as impressoras matriciais, vender os primeiros computadores. Legal. E fomos evoluindo de acordo com o que o mercado evoluía. Então, a Reis Office sempre evoluindo, sempre buscando o melhor para atender o cliente na área de impressão, porque se você analisa, a impressão começou na máquina de escrever, começou nas prensas. Sim, é verdade. Então nós estamos imprimindo há séculos. Né? E a Reis Office vem acompanhando essa evolução com os produtos mais modernos dos fabricantes mais importantes, que todos eles são nossos parceiros. Sensacional. Ô Martinho, eu acho que nessa história, né, é legal, muito legal a gente ver como vocês se adaptaram ao longo do tempo, né? Afinal de contas, o telex ficou para trás, né? Ficou para trás a máquina de escrever, né? Foram sendo substituídos por novos mecanismos, por novas tecnologias. E esse é um desafio grande para a empresa, né? Quando a gente olha empresas que eram muito grandes, vou dar um exemplo aqui, como era a BASF, ainda é, né? Só que acabou mudando também, né? Mas
eram empresas que faziam fitas cassete, fitas de vídeo, Fuji, né? Fujifilm, que fazia filme para máquina de fotografia. Depois a gente acabou caminhando para fotografia digital, né? Então se usa cartões, não se usa mais filme. A gente lembra empresas como a Blockbuster, né? Que fazia locação de fita, né? Antigamente a gente queria assistir um filme, a gente tinha que ir até a locadora, e antes da Blockbuster ainda, a gente ia numa locadora que tinha uns fichariozinhos que você escolhia o filme só pelo nome ali, né? E pela sinopse do filme, porque você não tinha nem a capa do próprio filme para ver se era legal ou não. Desculpa até te interromper aqui, eu me lembro, eu tinha 6, 7 anos de idade lá no Rio Grande do Sul, a gente pagava a multa na hora de devolver a fita cassete lá, se não rebobinasse. Se não rebobinasse, você não podia atrasar, né, a entrega. Atrasar. Depois até a Blockbuster veio, mudou um pouco a forma e tal. Mas esse é um grande desafio, né? E como que a Raise Office até hoje, né, olha para frente para poder sempre estar à frente até da concorrência e estar, né, dentro do que é o consumo agora e é o consumo dos próximos anos? Como nós somos distribuidores direto dos principais fabricantes, nós vamos nos atualizando o nosso line-up e treinando nossos técnicos com tudo que vem se lançando. E nós buscamos sempre a tecnologia que os fabricantes disponibilizam para que a gente possa chegar ao cliente com o melhor que tem na área que nós trabalhamos, que é a área de impressão, na venda de produtos, na área de outsourcing. Ou seja, nós buscamos sempre aquilo que há de mais moderno que os fabricantes estão disponibilizando. Muito bom, acho que isso é super importante mesmo, né? Sempre entregar o melhor para o cliente, é o que inclusive a gente sempre busca fazer aqui na empresa também, porque é isso que traz a perenidade do seu negócio. Mas eu fico pensando, Martinho, no meio desse caminho, imagino que você tenha que ter tomado decisões muito estratégicas, muito difíceis, para seguir essa evolução. Você consegue compartilhar alguma decisão muito difícil que você teve que tomar nesse meio do caminho que no final acabou sendo a decisão assertiva a ser tomada? Olha, a Raise Office completou 40 anos agora no mês de setembro. Evidentemente que nós passamos por situações muito delicadas, muito difíceis. Nós tivemos, em 1986, se eu não me engano, o plano cruzado lançado pelo Funaro, onde houve congelamento de preço, houve sumida de mercadoria, ninguém entregava produto, não se podia aumentar preço, foi situações muito difíceis. Veio o plano Collor, reteve o dinheiro das pessoas. Como foi o plano Collor especificamente para você? Você lembra como foi a época? O plano Collor, no dia seguinte ninguém tinha dinheiro. Meu Deus. E aí a gente via pessoas vendendo um veículo que valia, exemplo, R$10 mil por 1.000. Porque quem tinha 1.000 e disponível em caixa, conseguia comprar. Então foi uma situação bastante difícil, porque criou umas moedas paralelas, uma moeda de dívida com moeda nova. Se trocava dívida naquele momento. Foi muito difícil. Às vezes você dava vontade de desistir, porque a dificuldade era muitas, mas nós sempre procuramos, em termos de épocas de crise, tirar experiências, aprender com ela, para poder sair mais fortalecido. Tivemos situações também muito difíceis de roubo. Essa foi bastante difícil. Roubo de mercadoria. Uma época nós trabalhávamos muito com suprimentos de impressoras, onde os cartuchos de tinta, por exemplo, custava $20. Um cartucho de tinta custa $20, $25 um cartucho de tinta. E tivemos assalto, onde levaram a nossa mercadoria, o seguro cobriu nem 10%, porque era uma mercadoria muito fácil de você disponibilizar no mercado paralelo. Então, é momentos que você, às vezes, baixa a cabeça. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou fazendo certo? E você pensa nesse momento em desistir, mas não. A gente sempre com a positividade, sempre buscando sair desses momentos difíceis, sair fortalecido. E a gente vem mudando constantemente de acordo com o mercado, aprendendo
E 40 anos a gente passou realmente por muitas situações difíceis. Muitas. E vamos enfrentar mais um ano difícil. Mas com otimismo, com trabalho, vamos superar. Como a gente fala, né? Não pode deixar a peteca cair. De jeito nenhum. Seguir batalhando, um leão por dia. Temos que ir matando o leão por dia e esperando o próximo. Ô Martinho, como que é a concorrência no seu setor, né, especificamente, né, de locação de impressora, venda de insumo, venda de equipamento? Eu imagino que é uma concorrência que seja grande. Como que você se destaca, como a Raise Office se destaca nesse mercado? Tá aí há 40 anos, né, uma grande história de sucesso. Conta um pouquinho pra gente. Realmente é um mercado extremamente competitivo, que tem grandes players nesse mercado, mas a Raise Office sempre buscou o melhor atendimento técnico. Entregar para o cliente o melhor produto, na maior velocidade possível, não deixar a máquina do cliente ficar parada, disponibilizar a máquina do cliente sempre que ele precisa, ela está disponível, fazer manutenções preventivas, entregar no tempo certo. Ou seja, nós buscamos trabalhar de uma forma diferenciada da concorrência. Por isso nós estamos conseguindo sobreviver nesse mercado. Você precisa ser eficiente, precisa deixar o cliente em primeiro lugar, treinar bastante o seu pessoal e deixar para o cliente o produto sempre disponível, com a melhor qualidade de impressão. O cliente, quando compra um produto, ele precisa da entrega naquele prazo, você precisa estar cumprindo. Você precisa ter disponibilidade de produto, disponibilidade de peça, de suprimentos e, evidentemente, de pessoas treinadas. A nossa equipe técnica é uma das melhores do mercado. A nossa equipe de vendas, muito bem treinada. E a gente vem conseguindo sobreviver e crescer nesse mercado, que não é fácil, porque ele vem diminuindo, é um mercado em redução. O mercado de impressão preto e branco, que nós chamamos de PB, é um mercado que não cresce mais. Ele está estabilizado e, às vezes, até reduzindo. O mercado de cor é um mercado que cresce. Vem um outro mercado novo, que é as marcas de impressão em tecido. Então, nós vamos aprendendo de acordo com aquilo que o mercado vem apresentando para nós. Então, as tecnologias também vão mudando e temos que estar sempre atento a tudo isso. Acho que é essa capacidade de reinvenção que é muito importante, né? A gente estava falando agora há pouco, né, sobre equipamentos, produtos que acabaram ficando obsoletos ao longo do tempo, né? E aí a gente vê também uma corrida grande nesse negócio de ESG, de diminuir a quantidade de papel, impressão, né? Com relação a meio ambiente. E aí você já traz aqui vários exemplos, né? Assim, a diminuição já é grande, né? De preto e branco, né? Apesar da população crescer, ela se estagna, né? Hoje nesse negócio. A de colorida ainda continua, né? Imagino eu que para foto e para outras coisas também ainda ela deve ser um pouco relevante. Agora, aí que vem as coisas novas, né? A gente acaba não pensando, pô, impressão. Impressão tem impressão em tecido também, deve ter impressão em várias outras coisas, que é a forma como vocês vão evoluindo e inovando, né? Tem impressão em tecido, impressão em madeira, impressão em cerâmica. Tem uma série de coisas novas que vai chegando. Eu estive na feira que esteve agora na Alemanha, que é uma feira que tem de 4 em 4 anos, legal. E você vê a quantidade de produtos novos que estão vindo por aí, com mercados novos. E nós temos que estar aprendendo para poder oferecer para o cliente aquilo que tem de mais moderno em tecnologia, onde ele possa ser bem atendido e com a qualidade sempre que a gente buscou. Fabrício, hoje, dentro da Raise Office, dentro dos segmentos de impressão, qual que traz o maior faturamento para a empresa? Ainda é o preto e branco? Ou já está migrando um pouco mais para o colorido, para o tecido, madeira? Não, ainda o preto e branco é o maior volume de impressão. Vem as impressões coloridas e agora nós estamos aprendendo esse novo mercado, que é o mercado de impressão em banners, impressão em tecido e outros tipos de impressão. Esse é o mercado novo que está chegando agora e a gente também já está inserido nele e aprendendo, porque tudo é uma curva de aprendizado. Uhum.
Tem que se adaptar no fim do dia, né? Eu queria voltar um pouquinho, Martinho. Você comentou muito bem sobre o treinamento do pessoal. A sua equipe tem que ser muito bem treinada, tem que estar sempre antenado para o que está acontecendo. Eu vou fazer um paralelo com a nossa empresa aqui. A gente tem estabelecido cada vez mais a cultura aqui da empresa, que acaba sendo até muito semelhante com a sua. Cuidado com o cliente, empreendedorismo. Mas o que eu queria escutar de você, Martinho, houve momentos em que a cultura se balançou durante os períodos difíceis de crise, que você mesmo disse, né? Passaram por muitos momentos de crise. Como que eu queria entender um pouco mais essa relação do seu pessoal, a sua passagem de informações para o seu time, como que eles lidavam com isso. Eu queria escutar um pouco da cultura da sua empresa. Nossa cultura não chegou a balançar, porque nós sempre procuramos enxergar positividade em tudo. Então, mesmo na pandemia, onde todo mundo recolheu os funcionários para trabalhar em home, eu fui na empresa todos os dias. Porque eu tinha que mostrar que estava firme, onde naquele momento a maioria dos nossos funcionários achavam que iam ser demitidos. Porque não se vendia nada naqueles primeiros meses. Sim. Ninguém sabia o que ia acontecer. Mas nós mantemos firme, não demitimos ninguém, porque sempre acreditamos que ia passar. E a gente podia suportar aquele momento difícil. Então nós sempre tivemos essa positividade nas nossas ações, onde a gente não deixa a equipe cair, achar que vai dar errado, achar que nós não estamos bem. Então você precisa ser firme, porque você tem que conduzir. E dizem que a tropa anda no ritmo do seu comandante. É isso mesmo. Então nós precisamos realmente ser firmes, andar na frente e puxar a guia. Falando um pouco em inovação, né? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Entra nesse seu segmento, em alguma linha de negócio, as impressões 3D? Não. Impressões 3D não entra no nosso negócio, porque não é um negócio para office. Ainda ou... Ainda não é. Nós ainda não enxergamos este negócio para office. Tanto que você veja os grandes fornecedores, os grandes players que nós trabalhamos, como a Canon, como a Brother, a Kyocera, a HP, a Konica Minolta, você não vê esse pessoal nesse mercado. Eles não estão nesse mercado? Por enquanto, não estão nesse mercado, para office ainda não. Então, se eles não estão trazendo isso, nós também não estamos enxergando essa possibilidade de ser um negócio nosso. Maravilha. Porém, a gente não pode falar daqui a 2 anos, 3 anos. Ok, se mudar, nós estaremos aptos a aprender. Mas dentro desse mundo que, poxa, inteligência artificial cada vez mais em voga, a gente já comentou sobre isso em outros podcasts, desenvolvimento tecnológico lá em cima. O que você enxerga que serão as principais mudanças tecnológicas mesmo? Porque me parece, posso estar completamente enganado, difícil colocar a inteligência artificial dentro de aparelhos para impressão como um todo. Você enxerga algum caminho que eles se juntam ou alguma outra evolução tecnológica que você espera para os próximos anos? Esse mercado de impressão, ele vem sendo modificado. Há mais de 40 anos atrás, eu sempre ouvia falar escritório sem papel. Escritório sem papel. Mas continuamos imprimindo em papel. Continuamos. Então, essas tecnologias que vem, a inteligência artificial e outros, elas poderão até abrir mercado para a gente. Onde vai poder se fazer outros tipos de impressão. Hoje nós temos impressoras portáteis para você imprimir. É mesmo? Imprimir. Por foto, aquelas... Foto. Você tem equipamentos, por exemplo, um caminhão que precisa imprimir um documento na hora para entregar uma mercadoria. Já tem impressoras que trabalham dentro desses veículos. Então, é uma mudança que a gente tem que ir aprendendo junto. Então, não dá para você falar assim, vai modificar o mercado.
eu não acredito que vai modificar. A gente vai aprender com aquilo que for vindo, aquilo que o fabricante vai trazendo para nós. Então, essas impressoras que trabalham, por exemplo, dentro de caminhões, é uma evolução muito grande. Sim. Ela tem toda a sua adaptação para funcionar dentro de um veículo e ajuda muito os entregadores. Eu acho que tem até quando você vai... Bom, você é mais jovem, vai em balada, mas tem algumas festas, alguns eventos, shows, que tem aqueles vendedores, não ambulantes, que ficam vendendo ticket para você retirar, que eles mesmos vendem, e tem uma impressorinha que sai já o seu pedido, né? Que sai ali os seus tickets para poder comprar bebida e o que for, né? Isso deve ser um baita negócio também, né? Um negócio que vem crescendo bastante é a impressões de etiquetas. Uhum. Etiqueta de etiqueta, roupa não, de etiquetas produtos? para produtos. Você, no chão de fábrica, está saindo a mercadoria, vai embalagem, já sai a etiqueta com a própria DANF, já sai. Legal. Ao invés de sair uma DANF, uma nota fiscal comum, já sai uma etiqueta com todos os dados com a DANF. Então, esse é um outro mercado também. Esse é um mercado crescente, por causa do mercado de e-commerce, onde o volume de produtos é muito grande e muitas vezes embalagens pequenas consome tremendamente uma grande quantidade de etiquetas. Esse é o mercado que nós atuamos e que vem crescendo. Enquanto a parte de impressão PB estável ou reduzindo, nós temos um outro lado da impressão de etiquetas crescendo. E é um mercado que nós exploramos bem, porque muitas vezes o cliente não sabe que ele tem um problema naquele departamento na hora de sair a mercadoria. E nós vamos lá, automatizamos isso para ele, e aí ele passa a ter muito mais velocidade na despachar a sua mercadoria, com muito menos erro, porque não vai se etiquetar escrevendo, vai se etiquetar com todos os dados de uma DANF. Menos erro, mais velocidade, menos desperdício. Exatamente aí que entra o nosso negócio. Legal. Trazer para o cliente maior comodidade, maior velocidade e com redução de erros no seu despacho de mercadoria. Super importante. Muito legal. Martinho, vamos falar aqui agora, mudando um pouco o papo. 40 anos de empresa, né? Começou a empresa em 1984. Esse ano vai completar 21 anos, né, de empresa. 41. 41 anos de empresa. Como que você imagina preparar ou vem preparando a sucessão da sua empresa? Aqui a gente fala muito sobre isso, né? O quanto a gente quer olhar, não estando aqui, a nossa empresa ainda prosperando, né? A empresa que você criou, a empresa que você suou lá para construir, continuando no mercado, né? Você pensa nisso? Você vem preparando a sua empresa para isso? Eu tenho um filho, o Rodrigo, ele já está comigo na empresa há mais de 20 anos, e ele é o que mais entende na RISOFICE, por exemplo, na área de outsourcing, que é a área mais sensível, que é a hora onde o cliente precisa da máquina funcionando, a manutenção em dia, o treinamento da parte técnica, porque os nossos técnicos, eles têm que chegar no cliente e resolver um problema. Ele não pode chegar no cliente, voltar para trocar peça, etc. Ele tem que chegar e resolver. Então, o Rodrigo, ele está preparado, já está preparado para dar continuidade na empresa. Ele já está comigo há 20 anos. Ou seja, é muito dedicado. Já teve bastante aula o suficiente, né? Dá para aprender alguma coisa. Aprende com facilidade e tem bastante conhecimento da área que nós trabalhamos. E até pensando em sucessão, voltando, fazendo aqui um paralelo de empreendedorismo no Brasil. A gente sabe muito bem, a gente passou por inúmeras crises, vai passar por inúmeras crises ainda. O Brasil é o país das oportunidades, mas também dos desafios. O que você enxerga, inclusive, né, estou do lado aqui de 2 empresários de sucesso. O que você enxerga, e você também, Akira, que são os maiores desafios de empreender aqui no Brasil? Os maiores desafios que nós temos aqui no Brasil são, primeiro, a nossa a quantidade enorme de impostos que nós temos. Segunda coisa,
você não espera que o governo te ajude. Sempre o governo entra para nos atrapalhar. Então, os nossos desafios são as burocracias, a carga tributária, um governo que não ajuda. E, evidentemente, hoje também nós enfrentamos um outro problema, que é a falta de mão de obra especializada. Eu acredito que vocês também aqui enfrentam essa carência de mão de obra. Então, fala, tem um monte de gente desempregado, mas não tem desempregado preparado para assumir um bom trabalho com a qualidade que você precisa. Então, os nossos desafios são realmente a quantidade de tributos. As crises, evidentemente, sempre tem, né? Hoje nós temos a falta de mão de obra, mas empreender é ter coragem. Empreender é ter coragem. É matar um leão por dia e esperar já o próximo que está vindo, né? Como você bem disse. Exatamente. Acho que, assim, falando um pouco do nosso lado, acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem é a imprevisibilidade que a gente tem no Brasil, né? Assim, aqui a gente costuma dizer que até o passado é incerto. Né? Se você pegar, olhar para o passado, pode ser que não seja mais o mesmo passado, né? Então, a falta de previsibilidade, ela dificulta demais a gente fazer plano. Porque você faz um plano, no final do dia você já está tendo que revisar o seu plano antes de ter colocado ele em prática, porque já mudaram várias coisas. Sem contar aqui que a gente tem uma grande segurança jurídica, né? Tudo muda o tempo todo. A gente viu aí, né, os últimos anúncios do governo. Agora vão monitorar Pix, não vamos monitorar mais. E aí isso causa uma confusão em todo mundo. Acho que hoje a gente tem a velocidade da informação correndo muito, né, grande, e aí qualquer coisa que se fala é sempre um telefone sem fio também, né? Se fala uma coisa, o que vai chegar no ouvido do último lá é uma coisa totalmente diferente, e isso faz com que a instabilidade seja muito grande o tempo todo. Então, acho que esse é um desafio muito grande, e é um desafio de todo empresário, e é um desafio, acho que de todo mundo que está aqui, né? É uma grande dificuldade. E eu acho que, para complementar, a carga tributária que a gente tem no Brasil também é muito grande. E é uma carga tributária que você não tem o benefício dela, né? Só tem o ônus, né? Se você ainda paga o imposto e você tem um retorno do imposto para um bem social, né? Para o próprio país, muitas vezes você está cobrindo gasto de outras coisas que não necessariamente fazem benefício para a população. Então, acho que isso que é bem ruim, né? Com certeza. A gente acaba conversando sobre isso todos os dias aqui, né? Que toda semana a gente comenta na nossa reunião estratégica da arrecadação recorde do governo, mas enfim, eu acho que para o nosso negócio especificamente é mais difícil ainda, porque como aqui o nosso trabalho é cuidar do patrimônio dos nossos clientes, né? Que é uma das coisas mais importantes, né? Afinal de contas, a gente trabalha com o sonho das pessoas, a gente trabalha com a aposentadoria das pessoas. É difícil, né? Ter que conseguir prever alguma coisa para depois isso refletir nos portfólios dos nossos clientes, para trazer a rentabilidade necessária, para proteger o seu patrimônio. Então a gente ainda acaba ficando mais exposto ainda. Mas é claro, esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, né? Ô Martinho, aproveitando aqui, como que você equilibra a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Tá precisando de uma dica? Eu até, cara, consigo fazer isso bem, né? Às vezes a gente trabalha demais, às vezes a gente... eu brinco o tempo todo aqui que a gente sempre tá girando vários pratinhos, né? Girando o pratinho da vida pessoal, girando o pratinho do trabalho, né? Girando o pratinho... da família, saúde. E da saúde. A gente não pode deixar que nenhum pratinho caia. Só que às vezes vai ter um pratinho girando mais que o outro, um pratinho cambaleando mais que o outro. O importante é não deixar cair. Mas eu já tive contigo, a gente já jogou uma partida de tênis. Sei que esse é seu hobby, é seu esporte, mas como que você consegue na sua vida equilibrar o profissional com o pessoal? Realmente você tocou no assunto que é bastante difícil entre você conseguir dividir o seu tempo. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, e a Resoffice como digamos assim, a menina dos olhos. É um filho também, né? É o primeiro filho, né? Então, a gente procura dedicar muito tempo. A empresa, chegamos cedo, trabalhamos bastante, mas também, como você disse, os dias que eu tenho que jogar tênis, tenho reunião às 5 horas nesse dia. Não, vai ter reunião às 5 da tarde, nesses dias.
porque às 6 horas eu vou sair para jogar meu tênis. É religioso. É religioso. Então, você precisa definir uns horários para que você possa ter algumas válvulas de escape, porque realmente o trabalho consome muita energia e você precisa cuidar um pouco de você. Evidentemente, precisa sempre cuidar da saúde também, né? Mas não é nada tão fácil assim, porque muitas vezes a urgência de um trabalho, a urgência de um cliente, a urgência faz você quebrar essa rotina. Mas não é fácil. Não é fácil. E como você antes falou sobre a nossa bendita carga tributária, onde nós não temos o retorno daquilo que é pago, né? Hoje um departamento muito caro nas empresas é o departamento fiscal, que ele fica sempre cuidando de mais um imposto, mais uma taxa, mais uma mudança de legislação, mais um complicador. E a Resolve-se, como sempre procurou ser uma empresa muito legalista, nós precisamos de estar muito atento a essas modificações, essas alterações, porque o governo, todo momento, ele quer arrumar uma forma de arrecadar um pouco mais, criar alguma taxa a mais, algum imposto a mais, para poder, no fundo, prejudicando o bom andamento da empresa, porque você tem que ter sempre alguém atento a essas alterações, né? A Resolve-se é a empresa que sempre buscar os certificados de qualidade. Nós temos a ISO 9001, nós temos a ISO 14000, nós temos regras de compliance, nós estamos trabalhando na ESG, que hoje é muito importante. As empresas, os nossos clientes também já estão exigindo que nós tenhamos enquadrado nessa nova forma de política ambiental, né? O Eduardo já nos visitou. Sim. Ele conhece a nossa sede. Ela é uma sede toda sustentável, onde nós temos geração de energia por placas, temos a captação de água de chuva, a captação até da água do ar-condicionado, o tratamento do esgoto. Às vezes nos pergunta, por que você trata o esgoto? Você vai jogar lá no rio? Porque a minha parte vai tratada. É muito legal. Então nós procuramos ser uma empresa bastante atualizada, como as grandes empresas, porque se você analisar bem, os grandes fornecedores nossos são japoneses. E eles são as empresas mais cuidadosas com o meio ambiente. E a gente procura se espelhar naquilo que os grandes estão fazendo. Muito bom. Agora imagina para um japonês entender como funciona toda a estrutura fiscal do nosso país, né? É que nem tentar ensinar para ele português, né? Que é difícil pra caramba, né? É verdade. Os japoneses, quando vêm para cá, eles ficam malucos quando entender não só a parte tributária, com a mudança de câmbio toda hora. Eles chegam para cá, mas por que subiu? Por que desceu? Por que está acontecendo isso? Mas eles se adaptam. Mas eles entenderem também, né? Não só a carga tributária, mas o nosso juro, né? Como o nosso juro é alto, como a nossa inflação também fica alta, flutua demais, né? Num país como o Japão, que viveu a taxa de juros negativa, décadas, né? De taxa de juros negativa. Vai entender, né? O cara não deixa o dinheiro no banco porque senão ele vai tirar menos, né? Aqui, isso permite que haja uma circulação maior da moeda, a economia, né, seja sustentada, mas assim, é um grande desafio. Né? Com certeza é um grande desafio. Martinho, a gente está se encaminhando para os minutos finais aqui do nosso podcast. Eu queria escutar de você. Você é um cara que veio de baixo, família de agricultores, e hoje é um empresário de sucesso, uma empresa que fatura centenas de milhões ano. Qual que é? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. A gente sempre tem muita gente fala, quero empreender, mas não começa, não sabe por onde começar. Qual dica você daria para essas pessoas? Bom, para empreender, uma das principais coisas, você saber aquilo que você vai fazer. Fazer uma pesquisa de mercado, para saber onde se encaixa. É muito difícil você entrar no mercado que já está maduro. Porque você só vai encontrar leão. Então, para você se tornar um leão, você vai apanhar demais. Então, precisa você trabalhar no ramo, conhecer do mercado, para você começar a se empreender. Se você entrar nesse mercado,
sem o conhecimento necessário, você não sobrevive. Apanha muito para aprender. Então, o ideal que alguém quer empreender, entre em uma empresa do ramo que você gosta, para depois você fazer alguma coisa sozinho. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. É isso mesmo. É isso mesmo. Akira, você tem mais alguma pergunta antes da gente encerrar? Não, acho que eu ia encerrar também com a mesma pergunta, né? Pedindo dica de como empreender e se vale a pena apostar nesse caminho. Tá aqui uma grande história de sucesso que apostou. Eu acho que o que o Martinho falou é muito importante, né? Às vezes a gente quer empreender em algo que a gente não conhece e isso é muito difícil. Tá aqui a história de alguém que começou como office boy, passou por diversas áreas, trabalhou com cobrança, foi ser vendedor antes de empreender e fazer, né, disso a sua grande história. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente precisa ter paciência. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. E tá aí, eu acho que é uma característica que todo empresário tem que ter, é paciência, né, Martinho? Porque nada acontece do dia para a noite, é uma construção de anos. São 41 anos esse ano, né, que eles vão fazer de empresa. E eu acho que é isso, grandes histórias pra gente, o grande aprendizado pra gente aqui também, pra gente aplicar no nosso dia a dia e extrair disso o melhor. Com certeza. O mais importante é você cuidar bem dos seus clientes. O cliente é a razão da nossa empresa. Então, nós precisamos colocar na cabeça dos nossos colaboradores que a empresa só existe porque existem os clientes. Então, vamos cuidar bem dos clientes, vamos superar as expectativas dele, deixar que eles fiquem surpreendidos com o nosso trabalho, com o nosso serviço, com a nossa entrega e com a nossa transparência nas informações. Acho coisa muito importante é a empresa ser transparente com tudo aquilo que ela faz. Isso a Resolve procura fazer. Então, acho que isso também talvez seja uma das razões que nós já estamos aí há mais de 40 anos no mercado, Firmes entregando para o cliente aquilo que mais ele precisa, que é qualidade, velocidade e transparência. Perfeito. Martinho, então, para a gente encerrar, onde que os nossos telespectadores conseguem encontrar mais informações sobre a RayOffice? A RayOffice, nós estamos sediados em Guarulhos, mas no www.rayoffice.com.br você vai encontrar todas as informações, todos os nossos principais produtos, nossa história, nossos fornecedores e aquilo que nós fazemos. Nós temos a área de distribuição de equipamentos que nós vendemos para o Brasil todo e a área de outsourcing, onde nós alugamos os equipamentos com todos os serviços e suprimentos incluso, desde impressoras pequenas, impressoras grandes, alto volume, scanner, notebook, ou seja, tudo aquilo que um escritório precisa, nós temos disponível para vender e para fazer o outsourcing. Perfeito. Martinho, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Akira, obrigado pela participação. Eu que agradeço, sempre é um grande prazer estar aqui e sempre é um grande prazer também ouvir histórias como essa. Com certeza. E para você que nos assistiu até aqui, obrigado. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal para que você não perca o próximo podcast. Valeu!